Este é o Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Saudações, primatas! Estamos aqui mais uma vez com o 10º episódio do Papagaio de Primata. Isso mesmo que vocês ouviram, 10º episódio. É isso aí, 10 episódios feitos em quarentena, especialmente para vocês. Um desafio para os papagaios aqui, sabe? Já que essa ferramenta de podcast foi nova para todos nós. Marinheiros de primeira viagem sabem como é, né? Mas nosso barco virtual continua navegando firme e forte pelas temáticas socioambientais. Vocês estão gostando, primatas? Mandem notícias pra gente pelas redes sociais e e-mail. Por aqui estamos gostando muito da experiência e o retorno de vocês é sempre muito animador. Então, manda lá um comentário para deixar a gente mais feliz e animado por aqui. E por falar em quarentena, como que tem sido o hábito alimentar de vocês durante esse período de pandemia? Mais do que nunca, neste momento de crise sanitária, estamos reavaliando hábitos para proteger a nossa saúde. Precisamos de informações claras e corretas nas embalagens dos alimentos para que as pessoas possam fazer escolhas mais conscientes e saudáveis, não é mesmo? Então é nesse contexto que a gente resolveu trazer hoje uma problematização sobre o que comemos, se somos devidamente informados através dos rótulos dos alimentos e pelos setores de saúde. Por isso, dessa vez, vamos abordar o que é a nova lei das rotulagens? Conheça o histórico e as novas soluções. Será que estamos sabendo o que comemos? Os rótulos trazem informação verdadeira e de qualidade? Revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira. E alimentos transgênicos, risco à saúde humana e ao meio ambiente. É isso aí. Então, para começar esse bate-papo, queria chamar o Lucas. Ele vai falar um pouco do histórico do processo de revisão das regras de rotulagem nutricional em curso no Brasil. Vai lá, Lucas. E aí, primata? Bom demais? Lucas Perillo falando. E confesso, na verdade, viu, Luísa, que quase nunca eu olho para os rótulos dos produtos. Mas depois de planejar para esse episódio, eu comecei a ler tudo quanto é letrinha nas embalagens. Então, vou começar a contar essa história voltando em dezembro de 2014, que foi quando a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, juntamente com o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, criou um grupo de trabalho que tinha como objetivo tornar mais claras as informações nutricionais que estão presentes nos rótulos dos alimentos. Esse grupo é formado por representantes do governo, da sociedade civil, de pesquisadores e do setor produtivo. Em 2017, o grupo de trabalho foi concluído e o IDEC, juntamente com pesquisadores da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, apresentou à Anvisa a proposta de incluir figuras nas embalagens, uns triangulinhos que a gente vê nos rótulos, com base em análises e pesquisas científicas, além de experiências internacionais. Mas o que são esses triângulos? Essa proposta tinha como base a apresentação desse triângulo preto com as bordas arredondadas e um fundo branco, além de um texto de fácil compreensão. Essa advertência ela seria apresentada na parte na frente das embalagens de alimentos processados e dos ultraprocessados também, para indicar a presença de grandes quantidades de açúcar, de gorduras totais, gorduras saturadas e sódio. Os produtos que contivessem qualquer quantidade de adoçante ou gordura trans também receberia triângulos com advertências. Já a rede de rotulagem, que representa a indústria alimentícia, apresentou um esquema baseado em semáforo, que iria do verde até o vermelho, para alguns nutrientes. Em diversas partes do mundo avança essa discussão sobre a importância de modificar o sistema de rótulos de alimentos, que é considerado realmente confuso para grande parte das pessoas. É difícil a gente ver um cliente realmente lendo o rótulo e entendendo ali quais são as características desse produto.
Uma consulta pública técnica realizada pela Anvisa na internet em 2018, das 3.579 participações, incluindo especialistas e a sociedade em geral que respondeu, 87% diz que a rotulagem nutricional atual não é o suficiente para o cidadão identificar e compreender facilmente o teor nutricional dos alimentos. E 90% das pessoas se manifestaram favoravelmente a alterações na forma da apresentação dessas informações nutricionais. Primata, vamos falar a verdade, né? Naquele mundo de produtos no supermercado, a gente fica realmente perdido com aquele tanto de informação. É cor para todo lado, 1000 tipos de embalagens, e o conteúdo nutricional, que é o mais importante, passa muitas vezes batido. Parece naquelas letrinhas pequenininhas lá, com a falta de clareza danada nas informações. Bem, mas tem mais história por aí. Para continuar esse papo, eu chamo aqui o Matheus, que também é host do Papagaio de Primata, para contar pra gente o que aconteceu em 2019. Diz aí, Matheus. Fala, meus amigos primatas. Em 2019 aconteceu coisa pra caramba. Já estava passando a hora da gente priorizar os aspectos técnicos e objetivos no lugar dos interesses da indústria de alimentos não saudáveis, que até hoje apoia sua estratégia de venda na desinformação do consumidor. Em 2019, a Anvisa divulgou o relatório com a análise das contribuições recebidas na tomada pública de subsídios e informou que até setembro daquele ano iria apresentar o relatório final de impacto regulatório, assim como o texto final consolidado da norma de aprimoramento da rotulagem nutricional juntamente com a abertura da consulta pública. Então, quando setembro chegou, a Anvisa apresentou para a consulta pública uma nova proposta de rotulagem nutricional, para que a população pudesse opinar e discutir sobre as informações que deveriam estar presentes nas embalagens dos alimentos. O esquema anunciado pela Anvisa, que foi seguido na consulta pública, ficou no meio do caminho. Nem semáforo colorido, nem triângulo de advertência. A entidade optou por um design com formato de lupa. A ideia é que ele deveria aparecer na parte superior da embalagem quando o alimento fosse rico em gorduras saturadas, sódio ou açúcar. 3 substâncias que a gente sabe que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Em dezembro de 2019, houve então o encerramento da consulta pública e ocorreram mais de 23 mil participações. A consulta pública sobre rotulagem nutricional da Anvisa bateu um recorde no número de contribuições. E agora, todos os consumidores aguardam o resultado dessa participação popular, que estava previsto para setembro de 2020. Poxa, primata, olha que incrível essa participação de tantas pessoas. É muito bom ver tanta gente envolvida nesse tipo de ação, porque isso mostra que pelo menos uma parte da população brasileira está preocupada com a sua saúde e o que todos nós comemos, né? Além disso, tão importante quanto saber o que tem no alimento é saber de onde que ele veio. Muitas vezes a gente esquece que o alimento que está numa prateleira do supermercado ou que a gente come no restaurante ou numa lanchonete, ele percorreu um longo caminho até chegar ali. Então a gente entender qual a origem desse alimento, será que ele veio de uma área na qual ocorreu desmatamento para a sua produção? Será que esse alimento foi produzido com mão de obra escrava? Será que para podermos consumir uma picanha, por exemplo, será que ela veio de uma fazenda ambientalmente adequada ou ela veio do arco do desmatamento na Amazônia? Essas questões são muito importantes porque, em essência, acabamos por financiar muito da degradação ambiental que a gente busca combater, né? Acredito que ninguém goste de ver a natureza acabando, mesmo que a pessoa não se dê conta de que todos esses prejuízos voltam para nós. Então, tão importante quanto saber o que você come é saber de onde que vem essa comida. E o rótulo, ele tem essa informação. Então, quem sabe não seja a hora de começarmos a ler além dos números e das letras de nutrientes, passarmos a também ver a letra que fala qual que é a origem desse alimento, qual que é a região que ele é produzido, porque isso pode fazer grande diferença na hora da gente decidir se compra ou não determinado produto e, por consequência, se estamos impactando ou não a nossa biodiversidade.
Pois é, Matheus, é tão difícil cuidar dos nossos hábitos alimentares porque tudo é muito corrido nos dias atuais, não é mesmo? Então precisamos de uma mãozinha nesse processo. Mas escolhas alimentares têm que ser prioridade hoje em dia. Comer é um ato político. Se as pessoas não sabiam disso, agora é hora de refletir. Não dá mais para sair comendo qualquer coisa, né, gente? Mas, voltando à questão de informação nutricional de qualidade, ela realmente deve ser facilmente visualizada nos rótulos dos alimentos, o que é essencial hoje em dia. Por falar nisso, estudos científicos já provaram que a maneira mais eficaz de informar o consumidor sobre as reais características de um produto é exibindo alertas na parte da frente das embalagens, o que a gente chama de rotulagem frontal. Acho que todo mundo conhece esse barulhinho aí, né, gente? Produtos ultraprocessados como refrigerantes, biscoitos, macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, molhos prontos, dentre outros, escondem características perigosas em meio a informações técnicas complicadas e muitas vezes enganosas. E por isso precisamos de mais transparência para escolhermos o que comer e se aquele produto vai nos fazer bem. E para a gente entender isso melhor, eu chamei a Sara Moraes Sena Prats. Ela é nutricionista e faz doutorado sobre esse tema na Universidade Federal de Minas Gerais. Sara, eu queria que você contasse sobre seu estudo e falasse para a gente da importância dessa rotulagem frontal. Conta para a gente também um pouco dessa conclusão da Anvisa em ter o modelo da lupa na forma de advertência sobre conteúdos não saudáveis nos rótulos das embalagens. Porque, como falamos anteriormente aqui nesse episódio, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, sugere o triângulo como modelo de alerta. Oi, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite para entrar nesse barco e falar de um assunto que eu adoro e tão importante, que é a rotulagem nutricional. Então, Luísa, falando de rotulagem frontal, especificamente, esse tipo de rotulagem veio como proposta para aprimorar a rotulagem nutricional como instrumento de saúde pública. A gente sabe que a rotulagem nutricional ela tem esse potencial, né, de promover escolhas mais saudáveis, escolhas mais conscientes, mas na prática não é bem isso que acontece. A gente sabe que os consumidores, a grande maioria, né, não entende as informações nutricionais nos rótulos. Os dados são muito quantitativos, né, muitas informações que mais confundem do que esclarecem. E a rotulagem frontal, ela vem então com esse objetivo de clarear essas informações. De uma forma simples, facilmente visível, então a rotulagem frontal, né, como o nome já diz, ela deve vir no painel frontal das embalagens, então deve ser a primeira informação que o consumidor visualiza. E a gente tem diferentes modelos de rotulagem frontal já sendo utilizados de forma voluntária ou obrigatória em vários países. No Chile, por exemplo, o Chile foi o primeiro país da América Latina a incorporar a rotulagem frontal de forma obrigatória, depois veio o Uruguai em 2018. E no Uruguai foi muito legal o processo, porque a escolha do modelo para a população, né, foi toda pautada em estudos científicos para definir o melhor modelo para aquela população, porque um modelo que dá certo num país não necessariamente vai dar certo em outro. E falando da escolha da Anvisa, né, pelo modelo da lupa, que é o modelo utilizado no Canadá, eu acredito que essa escolha foi uma grande surpresa, assim, pra gente que vem acompanhando esse cenário de rotulagem frontal, porque os estudos vêm mostrando que modelos de alerta, que são modelos que utilizam símbolos geométricos, como as placas de trânsito, por exemplo, ou símbolos que remetem à advertência, né? Os estudos vêm mostrando que esse tipo de modelo de rotulagem frontal, eles apresentam melhor desempenho na captura da atenção do consumidor no momento da compra. Então, a Anvisa justifica essa escolha do modelo da lupa, alegando que, em relação aos modelos de alerta, o modelo da lupa pode causar menos sensação de medo no consumidor, então que os alertas poderiam assustar os consumidores no momento da compra e o objetivo não é esse, né? Mas alguns questionamentos têm sido feitos a respeito dessa escolha da Anvisa. Então, o IDEC, por exemplo, levanta o questionamento de que com modelos de alerta, por exemplo, o triângulo, né, que o IDEC propôs à Anvisa, para cada nutriente
crítico em excesso, nutrientes críticos são nutrientes prejudiciais à saúde, por exemplo, o sódio, as gorduras saturadas e os açúcares, né? Então, para cada nutriente crítico em excesso, com a utilização do triângulo, com a utilização de modelos de alerta, para cada nutriente em excesso, um selo seria colocado na embalagem. Já com o modelo da lupa, independente do número de nutrientes críticos no produto, só uma lupinha vem veiculado no rótulo e escrito quais são os nutrientes em excesso. Então, o IDEC questiona muito essa escolha por conta disso. Assim, na minha opinião, a implementação da rotulagem frontal já é um grande avanço, né? Então, independente do modelo, já é um avanço, mas a gente realmente precisa definir qual é o melhor modelo para a população brasileira, e por isso a gente vem estudando essas questões. O meu projeto de doutorado, eu vou avaliar alguns modelos que foram propostos para a Anvisa, no caso o octógono preto e o triângulo preto. O triângulo, como eu já falei, foi proposto pelo IDEC, mais o modelo da lupa, que foi o modelo escolhido pela agência, em desfechos como a captura da atenção, percepção de saudabilidade e intenção de compra de produtos com a rotulagem frontal. Mais especificamente, eu vou avaliar a influência de alegações nutricionais nesses rótulos. As alegações são informações que enaltecem, né, o produto. Então, por exemplo, fonte de fibras, fonte de vitaminas e minerais, zero açúcares, que a gente sabe que são informações que influenciam a escolha do consumidor. Já tem alguns estudos, por exemplo, que falam que a presença dessas informações nos rótulos pode diminuir a atenção do consumidor para outras informações nutricionais ou até mesmo diminuir a eficácia dos modelos de rotulagem frontal. Nossa, tantas coisas que a gente não sabe desse assunto. Por sinal, Sara, eu vou aproveitar que temos uma nutricionista no barco e vou tirar uma dúvida aqui. Tem muito produto industrializado por aí que tem alegações como low carb, detox, fit. Esses são termos em inglês, né? Acho que no Brasil o pessoal acha que sou chique colocar isso nos produtos. Vai saber. Em português, a tradução literal de low carb seria algo como baixo teor de carboidratos, detox seria algo como desintoxicação e fit em forma. Ai, soa tão saudável. E ainda, gente, tem a questão do integral. Eu comprei um pão esses dias que tinha escrito na embalagem pão integral, mas de integral não tinha nada. E Sara, como fica a legislação para alegações como essas? Então, Luísa, essas alegações, especificamente as que você mencionou, né, low carb, detox, fit, não são alegações reconhecidas e permitidas pela Anvisa. A Anvisa permite a veiculação de alegações nutricionais nos rótulos dos alimentos e tem uma legislação específica sobre isso, a RDC 54 de 2012, que estabelece as alegações permitidas, né, e os critérios definidos para a veiculação dessas alegações, mas essas especificamente não são reconhecidas e permitidas pela Anvisa. E mesmo assim a gente vê esse tipo de produto no mercado, né? Nada mais é do que uma estratégia de marketing que a indústria de alimentos utiliza. E como você mesmo falou, né, o brasileiro acha chique termos em inglês nos rótulos e compra mais por isso, paga mais caro por isso. Inclusive esses termos em inglês, eles deveriam vir traduzidos para o consumidor. E o que acontece normalmente é que a indústria de alimentos, ela coloca esses termos como parte do nome ou da marca do produto como uma forma de driblar a legislação. Então seria mais ou menos assim, como se eles não tivessem veiculando alegações nutricionais, porque faz parte do nome ou da marca do produto, né? Então realmente é uma forma de driblar a legislação. E com relação aos integrais, é um outro problema grave, assim, porque no Brasil a gente ainda não tem um critério definido para a composição de alimentos integrais. Então, por exemplo, se um pão tem 1% de ingrediente integral na composição ou tem 100% de ingredientes integrais, ambos podem alegar que são integrais no rótulo, né? E aí o consumidor não sabe, não tem essa informação e fica à mercê da informação que o fabricante coloca no rótulo. E pensando nisso, né, nesse problema, nessa falha de mercado, a Anvisa abriu uma consulta pública esse ano
para poder estabelecer, né, definir os critérios de composição e de rotulagem para alimentos à base de cereais integrais. Essa consulta ela já foi encerrada em junho, e a gente não sabe ainda o que vai vingar, né, dessa consulta pública, mas até o momento o que ficou definido é que para declarar que um alimento seja integral, ele tem que ter no mínimo 30% de ingredientes integrais na composição. Eu particularmente acho pouco, eu acho que deveria ser mais, né? Mas vamos esperar aí para ver o que vai vingar de fato. Mas assim, o que eu posso deixar de dica para quem consome esse tipo de alimento é que a gente tem outros alimentos que são fonte de fibras que a gente pode colocar de maneira fácil no nosso dia a dia. Então, por exemplo, as leguminosas, né? O feijão, a ervilha, a lentilha, as próprias frutas, as hortaliças. E conseguir uma quantidade de fibra de uma forma mais simples, provavelmente mais barata, né? Vamos aproveitar aí a pandemia. Eu sei que um tanto de gente aprendeu a fazer pão agora na pandemia, então vão levar esse hábito para a vida e fazer pão integral de verdade. Bacana demais, Sara. É muito importante ter acesso a esse tipo de informação. Na pandemia, realmente pipocou de gente fazendo pães nas redes sociais. Legal demais. Vamos buscar receitas mais saudáveis e procurar fazer o próprio alimento. Claro, quando possível. E você, primata, que está nos escutando, aproveita essa quarentena para mudar os hábitos alimentares e entender melhor o que come. Os exercícios já foram diminuídos, então vamos pelo menos cuidar da alimentação, né? Eu sempre tinha de base o Guia Alimentar para a População Brasileira, que por sinal é usado recorrentemente em escolas, academias e por profissionais da saúde de maneira geral. Mas pessoal, como não tá fácil para ninguém, eu vou soltar outra bomba aqui hoje. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, pediu uma revisão desse guia, o que pode trazer alguns retrocessos. Então, temos que ficar espertos. Buscar fontes seguras hoje em dia é uma tarefa árdua. Sara, o que vem sendo discutido com relação ao guia? Então, realmente não tá fácil mesmo não, né? É bomba atrás de bomba. O que aconteceu com o guia, o MAPA encaminhou um ofício para o Ministério da Saúde pedindo a revisão do guia, principalmente em relação à classificação que o guia traz dos alimentos quanto ao grau de processamento e a recomendação de se evitar alimentos ultraprocessados. E aí, assim, a gente fica revoltado com esse pedido de revisão porque a literatura científica é muito robusta nos estudos que correlacionam o consumo de alimentos ultraprocessados com o aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo. E o guia é muito claro na recomendação de se evitar esses alimentos ultraprocessados, né? Contrariando aí o agronegócio e a indústria de alimentos ultraprocessados, que traz consequências gigantescas para a saúde e para o meio ambiente. Então, a gente fica muito triste com esse cenário, realmente é um retrocesso, esse pedido de revisão. O guia é um documento referência para outros países, como o Canadá, por exemplo, e para nós profissionais de saúde. E é um material muito interessante porque aborda a alimentação muito além da nutrição, né? Do papel dos nutrientes no organismo. Então, o guia ele traz aspectos da alimentação que são muito, muito importantes. Por exemplo, o ato de comer, como se come, a cultura alimentar, que é tão diversa, né, no nosso país, as habilidades culinárias. Então, assim, realmente é um guia, um material de referência pra gente, para nós nutricionistas principalmente. E eu deixo o convite, assim, para quem não conhece, acessar o material e conhecer melhor. O guia traz essas informações numa linguagem muito clara e muito acessível e tem como propósito, né, visa a saúde do brasileiro, então eu acredito que vale a pena todo mundo conhecer um pouquinho mais. Ele está disponível de forma gratuita na internet, só procurar lá Guia Alimentar para a População Brasileira que a gente consegue ter acesso. Ai, comer é um ato de resistência atualmente. Sigamos firmes e fortes.
Valeu demais pelas dicas, Sara. O guia já está no meu e-book, tô adorando tê-lo por perto. E para quem não conhece e ainda não se convenceu da importância desse guia, convidamos a bióloga Ana Letícia Monteiro para fazer uma breve resenha desse material. A Ana se graduou na Universidade de Brasília, a UNB, e tem mestrado em Human Ecology, ou seja, em Ecologia Humana, pela Vrije Universiteit Brussel, que fica localizada em Bruxelas, na Bélgica. Atualmente, ela mora em Madrid. Eita, garota internacional! Manda ver, Ana! No título de uma notícia publicada no dia 17 de setembro de 2020, se lê: Ministério da Agricultura critica guia alimentar e pede fim da classificação que desaconselha ultraprocessados. A pergunta aqui não é se, mas quantas coisas erradas você escuta nessa frase. Ministério da Agricultura indo se meter com guia alimentar feito pelo Ministério da Saúde. Ministério da Agricultura pedindo por favorzinho que os ultraprocessados não são o vilão da saúde pública. Ultraprocessados deveriam ser o quê, então? Espero que a resposta seja proibido. Guia alimentar é? Quem fez? Onde encontra? É grátis? Essas últimas perguntas são minhas mesmo. Já tinha ouvido falar algo do guia, mas realmente nunca tinha buscado. O bom da vida é isso, né? Trabalho que te faz ler sobre algo que sozinha se demoraria muito mais para encontrar. Sentei no meu dia de folga e fui ler o Guia Alimentar para a População Brasileira, segunda edição de 2014, elaborado e distribuído lá na minha terrinha, famosa Brasília. E aí, menina, mal comecei, entendi tudo. Entendi por que doeu no fazendeiro. Não é uma leitura curta, mas é uma leitura fácil. Eles começam esclarecendo quais são os princípios sobre os quais esse livro foi escrito. E o primeiro é de que a alimentação é mais do que só ingerir comidas. Recomendar alimentos tem que estar ligado ao tempo em que você está fazendo isso. Qual que é a evolução alimentícia daquela população, quais são os padrões observados naquele determinado momento. O terceiro princípio, e uma das razões pela qual esse guia é tão elogiado, é que uma alimentação saudável é baseada em um sistema socialmente e ambientalmente sustentável. Olha que amor! Além de terem levado em conta não só o que é uma refeição super mega balanceada em nutrientes e minerais e antioxidantes e água, já mencionam logo de cara, em outras palavras, que comer é um ato político. O que você escolhe comer tem sim a ver com como tratam o meio ambiente. Sabe o que mais eles valorizaram publicamente nesse texto? O saber. Os diferentes tipos de ciência, os estudos nutricionais, os antropológicos, populacionais e o saber tradicional de uma região. Aconselhar sobre alimentação saudável tem que estar alinhado com a cultura. Se não tiver, não dá bom. E por fim, o último princípio é compartilhado entre pais e mães trabalhando por uma geração um pouquinho mais saudável. Gerar autonomia. O objetivo é oferecer conhecimento para que famílias e comunidades possam fazer escolhas e também exigir e atuar como consumidores. O texto é todo permeado de críticas ao atual sistema de produção agropecuária. E não são críticas pequenininhas não, hein? É sobre o uso de fertilizante químico, sobre falta de variedade na plantação e o foco na soja e no milho. É sobre a não distribuição dos lucros, a não geração de empregos, uso da água, grandes extensões de terras transgênicas. Aí sabe tudo isso? Pois é, tá lá também. Há também várias sugestões sobre a diminuição do consumo de carne vermelha, tanto por razões de saúde, porque ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares e a chance de desenvolver câncer de intestino, mas também porque já temos informação, e hoje em 2020 ainda mais, de que produzir carne gera muito desmatamento, emissão de gases de efeito estufa, diminuição da biodiversidade. Ou seja, temos aqui um guia com um pezinho no vegetarianismo? Tem sim, senhor. Mas isso é motivo para que esse guia seja cancelado? É não, viu? Nem pelo Ministério e nem por você. Você mesmo, pessoa que sempre pergunta, mas então o que você come? A partir de agora eu acho que eu vou mostrar as fotos fofíssimas que tem nesse guia, que mostram exemplos de pratos de café da manhã, almoço e jantar de 8 brasileiros que dão preferência por alimentos tanto in natura, ou seja, os produtos que vêm direto de frutas, verduras e animais, e os minimamente processados, tipo leite, arroz, trigo. Tem muita informação bem mastigadinha, sobre grãos, frutas, verduras, como prepará-los, com o que combinar, e tudo baseado em dados de uma pesquisa feita em 2008 com 30 mil brasileiros, que foi feito para entender melhor os padrões de alimentação no nosso país. No final de cada uma dessas sessões, ou seja, de leites e derivados, frutas, tem uma dica de como identificar se o que você está comprando é um ultraprocessado e, se for, evitar o seu consumo. O penúltimo capítulo é todo sobre o ato de comer. Nos recomenda comer em horários fixos e em um ambiente apropriado, evitando assim comer com rapidez, sem atenção, em excesso. Um lembrete lindo também que é feito aqui é de que em muitas culturas, incluindo a nossa, o ato de comer é de extrema importância para as relações sociais e que buscar esses momentos também melhora a saúde.
Me arrisco até a dizer que as memórias mais gostosas que eu tenho relacionada a isso de estreitar laços com família, com amigos, com companheiro, envolvem uma mesa com comida. E eu acho que o pessoal aqui do podcast me entende com certeza, já que a mineirada sabe muito bem como explorar uma refeição que emenda na outra e no final tá todo mundo o dia inteiro sentado numa mesa, compartilhando prato e tomando um bom cafezinho. Comer em companhia desacelera o processo e também alimenta as nossas necessidades sociais. Olha, então felizes os agropecuaristas e os donos de indústria de comida processada não devem ter ficado. Mas a verdade é que mesmo depois de 6 anos, que agora na nossa época significa muito tempo, esse guia segue bem atualizado, ele ainda é muito necessário e muito digno dos elogios. Eu acho então que o nosso foco como população pode estar em criar consciência sobre o que comemos, baseado qual que é a nossa condição social, nossa condição financeira, o acesso que temos a feiras, a mercados e adaptando devagar, dentro de um ritmo que faz sentido para cada um, a nossa forma de alimentar. E também lembrar que o consumidor tem sim força na hora de pressionar os produtores. E eles, os grandes críticos desse guia, eles que foquem em melhorar e deixem esse guia em paz. Ótimas colocações, Ana. Essa foi a primeira participação da Ana em um episódio do Papagaio. Entretanto, ela já estava nos bastidores, dando suporte aos roteiros. E esperamos ansiosamente por outras resenhas, Ana. E por falar em guia alimentar, como fica essa questão da alimentação dentro das escolas? Nada como chamar a nossa querida Luísa Coutinho para falar sobre esse assunto. Tá por aí, Lu? Olá, papagaios e ouvintes primatas. Eu sou Luísa Coutinho e estou de volta com o quadro Aprendiz de Primata para falar de comida. Ai, que delícia! Eu adoro comida, comer, escolher, plantar, colher, cozinhar, comprar, compartilhar. Quanta coisa boa quando o tema é esse. Mas por que será que quando ele chega na escola falamos só de nutrientes e distúrbios alimentares? Pelo menos é isso que tem de alimentação lá na Base Nacional Comum Curricular. Aí até embrulha o estômago, né? A educação, que tinha a chance de transformar a vida daquele indivíduo, se for massiva e omissa assim, sai de cena e deixa que o marketing brutal da indústria alimentícia dite as regras e novos costumes alimentares para os nossos estudantes. O pessoal podia estar comendo muito melhor, com o desenvolvimento tecnológico, as melhorias na conservação dos alimentos, a oferta de maior diversidade e tal. Mas está comendo cada dia pior. 1/3 das nossas crianças de 5 a 9 anos já estão acima do peso, gente. É a chamada transição nutricional, que tem levado a um boom de doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes e as doenças cardíacas. Mas, então, como a comida ou o comer deve ser tratado na escola? O livro Princípios e Práticas da Educação Alimentar na Escola, publicado em 2018 pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, traz 9 princípios para as ações de educação, baseados no Marco de Referência publicado em 2012. O link para esses 2 documentos você encontra lá no nosso site. Vale a pena dar uma olhada, viu, primata? São documentos riquíssimos que ampliam muito a visão de educação alimentar e estão em consonância com o nosso guia alimentar vigente, que, como vocês já viram, é muito elogiado pelo mundo afora. Nos documentos oficiais está escrito que a educação alimentar deve ser um campo transdisciplinar, multissetorial e multiprofissional. Mas a gente sabe que nas escolas isso geralmente cai no colo do professor de ciências ou de biologia, como eu aqui. Dentre os princípios, pelo menos 3 têm tudo a ver com o episódio de hoje. 1 é a sustentabilidade social, ambiental e econômica, porque é importante ressaltar que cada escolha alimentar tem seu impacto social e ambiental também. Ou seja, o alimento deve ser saudável para a gente e para o mundo.
esse princípio já puxa logo um outro, que é a abordagem do sistema alimentar em sua integralidade. Afinal, os estudantes precisam entender que o ato de se alimentar faz parte de um grande processo, que não começa e nem termina nele. Além desses dois, temos o princípio da participação ativa e informada dos sujeitos, tudo a ver com a melhor compreensão dos rótulos ou com o direito a um guia alimentar de qualidade, e que ambos priorizem as informações técnicas e a saúde da informação, e não o lobby das indústrias como a gente tem visto por aí. Ai, mas fica difícil trabalhar tudo isso, né? E olha que eu só falei 3 dos 9 princípios. Mas, voltando à publicação do governo, ela se chama Princípios e Práticas. Então, vocês podem acessá-las para ver algumas ideias práticas. Além disso, deixaremos no site também o link para a rede Ideias na Mesa, com sede na UNB. E aí lá vocês encontram mais de 300 experiências exitosas em educação alimentar e nutricional. Eu também, durante os últimos anos, desenvolvi um projeto chamado Saber com Sabor e experimentei muita coisa gostosa, viu, gente? Vou disponibilizar no site do episódio 9 receitas, inspiradas nos 9 princípios da educação alimentar, com textos para serem trabalhados em sala de aula. Quem estiver disposto a trabalhar com seus estudantes, aproveita lá. Estou colocando receitas porque acredito que a educação alimentar tem que ser mão na massa. Primeiro, porque os estudantes adoram fazer comida na escola. Segundo, que quando eles estão em grupo, tem uma abertura muito maior para experimentar coisas novas e criar vínculos afetivos com alimentos saudáveis. Terceiro, que temos que ver a culinária como uma prática emancipatória, que aproxima o sujeito de seus hábitos alimentares e tem grande potencial transformador. Mas, como eu disse, que é importante olhar a integralidade do sistema, além de cozinhar, é bom também plantar na escola, nem que seja um temperinho, e dar uma olhada no lixo que produzimos. Essas duas experiências tendem a nos voltar para o consumo de mais alimentos in natura e abrir os nossos olhos para diversas questões dos ultraprocessados, inclusive as embalagens. Vai me falar que você nunca ficou impressionado que cada conjunto de 3 cookies tem que vir em um pacote metalizado dentro de outro pacote plástico e por aí vai. É dureza, né, gente? Mas, se eu puder dar mais uma dica, não vale só ficar demonizando alguns alimentos na frente dos estudantes. A gente sabe que é bem mais fácil ficar falando o que o outro deve comer do que estimular uma boa reflexão. Mas na vida devemos buscar um equilíbrio. Quem não vai querer comer uma salsicha podrona ou um pacote inteiro de biscoitos recheados de vez em quando? Para mim, é mais importante que os estudantes entendam que o prazer destes alimentos vem com custos, que devem ser balanceados na alimentação em outros momentos. Mas ouvindo esse episódio, vocês vão perceber a importância de uma outra estratégia pedagógica, que eu sempre faço com os meus alunos, que é o estudo dos rótulos. Eu sempre peço que eles tragam os rótulos dos produtos que consomem e, a partir deles, ensino a ler a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Haja dicionário para o tanto de nome de açúcar que a gente encontra lá. Começando por aí, eles mesmos já conseguem perceber que a indústria está tentando nos enganar. Aí, discutimos estratégias de marketing, tanto nas próprias embalagens quanto em outros meios. Ai, é muito pano para manga. Como eu disse no começo e deve ter dado para perceber, adoro falar de comida e também de educação. O assunto rende e merece até um café com bolo, né? Mas, no tempo que temos, dá só para sentir o cheirinho. Se você ficou com água na boca, vai lá no site e confere os materiais. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. Um grande abraço!
Nossa, Xará, que fala rica! Esse livro, Princípios e Práticas da Educação Alimentar na Escola, parece ser bem interessante. Eu não o conhecia. Fica a dica para os pais e educadores. E essa história de saber com sabor? Que delícia! Tô aqui curiosa com as receitas e textos. Vou trabalhar com elas aqui em casa. Reeducação alimentar tem que ser um exercício diário para ser praticado com os filhos pequenos, mas também com os papais, irmãos e titios grandões, né? Que às vezes precisam de boas dicas, se é que vocês me entendem. Tem outro tema aqui que eu acho que precisamos falar quando o assunto é alimentação saudável. Como ficam os transgênicos nisso tudo? Felipe, você tá caladinho aí até agora, hein? Então aparece aí e conta mais pra gente sobre esses alimentos transgênicos. Fala, Lu! Pois é, tava aqui comendo um pãozinho de queijo. Acho que esse não tem dúvida que só traz felicidade, né? Mas essa questão da alimentação é muito importante mesmo, né? E sempre que for possível, tentar escolher aí o que faz menos mal, o que traz menos prejuízo aí para a saúde e para o meio ambiente. E aí, queria falar um pouco sobre esse assunto dos transgênicos, que também já gerou aí muita discussão. Não sei se todos sabem, mas os transgênicos são alimentos geneticamente modificados, ou seja, com a alteração do seu código genético, o DNA. Normalmente, isso acontece quando você usa uma parte de um DNA de uma espécie, essa parte nós chamamos de gene, e esse pedaço tem uma característica que pode ser importante para alguma coisa, né? E aí esse gene é encaixado aí no DNA de outra espécie para que ela comece, a expressar essa característica importante também, tá bom? É claro, que essa explicação aí foi muito simplista, mas aí podemos explorar melhor o mundo dos transgênicos num episódio próprio, beleza? Bem, algumas dessas características, que uma planta transgênica começa a ter, por exemplo, é a resistência maior contra pragas, vírus, fungos, bactérias. Também tem uma maior resistência contra herbicidas e inseticidas. Ela pode demorar mais a amadurecer, então dura mais tempo aí nas prateleiras, pode ficar maior, mais bombada, E essa ideia, de alimentos transgênicos foi vendida como uma solução para diminuir a fome no mundo, Que se falava, que com eles se teria mais colheitas, com produções mais constantes. Então foi daí que surgiu esse boom aí de alimentos transgênicos. No entanto, existe muita discussão ainda sobre os prós e contras dos alimentos transgênicos. Muitas dessas discussões só teremos resposta mesmo a longo prazo, principalmente em relação à nossa saúde. Sobre isso, já teve caso de pessoas que se alimentaram com transgênicos e tiveram alergias. Tem relatos de depressão, mas acho que o Matheus vai explorar melhor essa ligação daqui a pouco. Ele já até me acenou daqui. Então, o que se pode dizer é: como os alimentos transgênicos são resistentes a vários herbicidas e inseticidas, e aqui destaca-se a soja e o milho, que são os mais plantados, existe também um uso maior de agrotóxicos nessas plantações. E esses agrotóxicos, esses sim já possuem uma relação direta com o consumo e o prejuízo na saúde. Então, quanto mais agrotóxicos são utilizados aí nas plantações, maior prejuízo em relação à saúde humana. Então, daqui a pouco o Lucas também vai falar sobre os impactos dos transgênicos para o meio ambiente, mas já adianta aqui que já temos mais exemplos diretos de que as plantações de transgênicos já causam impactos negativos para a biodiversidade. Um exemplo é sobre o milho. Já se sabe que no México os milhos transgênicos contaminaram aí as variedades crioulas e silvestres de milho, aquelas nativas. Podemos dizer que os transgênicos poluíram as características genéticas milenares dessas variedades de milho. Outro exemplo nos Estados Unidos é que pesquisadores observaram que o pólen de milho transgênico pode ser mortal para algumas espécies de borboletas. E já tem vários outros relatos de que a biodiversidade de polinizadores diminui quando se tem plantações de alimentos transgênicos. Mas e você, primata, sabe quando está comprando um alimento transgênico? Que no Brasil saiu em 2003 o decreto 4680, que apontava que o alimento que tinha mais de 1% de ingredientes transgênicos deveria colocar essa informação ao consumidor. E posteriormente, no ano de 2016, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, decretou que os alimentos transgênicos necessitam ser rotulados
com essa informação, independente da quantidade. Então, quando você está aí num supermercado e pega uma embalagem e tem lá um símbolo, que é um triângulo amarelo com a letra T, esse símbolo está te informando que nos ingredientes tem alimento transgênico. E isso é muito importante, né? Porque como não existe nada muito concreto sobre a influência de alimentos transgênicos em nossa saúde, se realmente faz mal, cabe você escolher se quer comer ou não. Ou pelo menos saber que está ingerindo aí um alimento transgênico, né? E já que você tinha levantado aí a mão, Matheus, completa aí pra gente com mais informações. Uai, Felipe, eu acho que a gente pode citar como os principais riscos em potencial, né, dos transgênicos, basicamente 3. Primeiro seria o aumento na possibilidade de ocorrência de alergias na população. Porque você imagina, você pode não ser alérgico à soja, por exemplo, mas você pode ser alérgico a um alimento que emprestou um dos seus genes para a soja que você está comendo. E aí você se torna alérgico a essa soja sem você nunca ter sido alérgico a ela. Esse caso curioso já aconteceu nos Estados Unidos, em que pessoas começaram a ter reações alérgicas quando elas consumiram uma soja que possuía um gene da castanha do Pará. Então, na verdade, se as pessoas eram alérgicas à castanha do Pará, estavam consumindo um produto que elas não sabiam que tinha essa substância às quais elas eram alérgicas. Olha a importância das pessoas estarem bem informadas sobre o que elas estão comendo. Uma outra questão muito importante é o aumento das substâncias tóxicas. Então, por exemplo, às vezes o objetivo pode ser você criar uma variedade transgênica para ser menos atacada por pragas. Então você vai inserir genes nelas para uma produção maior de toxinas. Só que isso pode ser potencialmente problemático. Já aconteceu com o milho transgênico BT, que ele produziu uma substância que matava a lagarta de uma espécie de borboleta, que era a borboleta monarca. E a gente sabe que borboletas são agentes polinizadores. Então, a avaliação dessa potencial produção de toxinas a mais do que naturalmente ocorreria precisa ser feita em nível de ecossistemas. Quais será que são as espécies que estão sendo impactadas por essas toxinas? E é importante se conhecer isso para evitar impactos ambientais indesejados, que podem se refletir em impactos não só para a biodiversidade, mas para as pessoas. A outra questão, que talvez seja uma das mais palpáveis, né, é que o alimento transgênico, que permite uma maior tolerância a agrotóxicos, vai possibilitar com que mais agrotóxico seja aplicado nas plantações. E com isso a gente vai consumir alimentos com uma maior quantidade de toxinas que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Então, isso aí não necessariamente é um problema do transgênico, né? Mas sim de como que ele é usado. Se é utilizado um transgênico para atacar mais veneno na produção, não parece ser uma boa ideia, né? Do ponto de vista da saúde das pessoas, que são, em essência, quem vai consumir. Bom, então esse aumento de agrotóxicos também se reflete em prejuízos para o meio ambiente. Então a gente pode ter, por exemplo, uma maior poluição dos rios, dos solos e graves desequilíbrios nos ecossistemas. Então, Lucas, conta para nós mais um pouco sobre esses riscos ao meio ambiente. Matheus, tudo que a gente resolve mexer na natureza sem um estudo prévio pode dar problema, né? E os transgênicos não escapam disso. Quando a gente joga espécies geneticamente modificadas em um ambiente, né, que não estava acostumado com esses mutantes, né, digamos assim, pode gerar realmente um problemão. Quando a gente insere, por exemplo, um gene de resistência a um agrotóxico em um determinado produto transgênico, isso pode mudar o balanço natural, né, entre as plantas e seus inimigos naturais. As únicas pragas que vão conseguir sobreviver nessa plantação de mutantes, claro que são as mais resistentes. As que não dão conta de se alimentar ou competir com essas espécies geneticamente modificadas vão deixar de existir. E depois de um tempo a gente pode selecionar um exército de super pragas mesmo, que podem trazer mais problemas para o balanço do ecossistema.
Por exemplo, a soja transgênica, que tem um nome em inglês, Roundup Ready, tem como característica resistir à aplicação de herbicidas Roundup. Claro, né? A mesma empresa que produziu os dois. Esse é um herbicida à base de glifosfato, né? E que exige uma aplicação de maiores quantidades de veneno nas plantações, acarretando em maiores poluições dos rios e dos solos ali da plantação. O Brasil, que é o país mais biodiverso do mundo, que é detentor de uma biodiversidade ímpar aí, os prejuízos dessa chamada poluição genética pode gerar perda de biodiversidade e pode ser um grande problema também relacionado aos transgênicos. Então, para usar qualquer uma dessas tecnologias genéticas, a gente tem que pregar cautela. Mas e aí, Luísa, vai comer batatinha chips hoje mais tarde? Ou algum mega ultra processado? Ou um pacotinho de salgadinho de milho transgênico? Poxa, galera, eu tô aqui com uma leve dor na consciência, pensando em algumas coisas que eu já andei comendo por aí. Mas, enfim, vamos sem neurose. O importante é a gente se informar e evitar esses produtos, quando possível. Vou repetir mais uma vez, é preciso estar atento. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, antes de terminar esse episódio, é que a identificação de alimentos que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados é assegurada por um conjunto de leis e normas específicas desde 2003. Assim, todos os produtos que sejam feitos a partir de ou que contenham ingredientes produzidos a partir de organismos geneticamente modificados precisam fornecer nas embalagens essa informação aos consumidores, como o Felipe falou anteriormente. No entanto, existe um projeto de lei, que é a PLC 34215, que atualmente está tramitando no Senado e que tenta restringir essa informação da população. O projeto desrespeita os artigos 6º e 76º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, por restringir a liberdade de escolha ao omitir a informação, né? O CDC define ainda como publicidade enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. É inegável, portanto, a necessidade de informar no rótulo sobre a origem transgênica de qualquer produto e dos ingredientes utilizados. Então, é direito do consumidor saber. Isso é importantíssimo. Então, a gente tem que ficar realmente mais ligado em tudo isso e procurar informação de qualidade. Esse foi o 10º episódio do Papagaio de Primata. Vamos ficando por aqui. Bateu uma fominha, então eu vou ali comprar umas coisas no supermercado, mas antes olharei atentamente o rótulo das embalagens. Depois do episódio de hoje, né, não dá pra ficar comprando coisas aí sem saber o que é e o que contém naquela embalagem. Mas não se esqueçam que antes do final de cada episódio, temos o quadro Rachando os Bicos com o Pedro Tauti. Valeu, primata! Até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui o nosso 10º episódio. Valeu demais por quem tem acompanhado a gente aí. Temos recebido um retorno, assim, nossa, muito empolgante, mesmo a gente sendo jovem ainda aí na plataforma de podcast. Mas para finalizar esse tema, né, independente de qualquer coisa, o esquema é sempre que possível escolher o alimento mais saudável, né, para compor sua dieta. Não é novidade para ninguém que comer bem traz um monte de benefícios para a gente e para nossa família. Quando a minha filha Florzinha começou a introdução alimentar, né, lá por volta dos 6 meses, a gente teve que mudar um bocado aí o estilo de alimentação aqui em casa. Claro que às vezes à tarde, assim, eu sinto a falta de um biscoito recheado, de um refrigerante de vez em quando. Mas tentar substituir a padaria e o supermercado pelo sacolão, de preferência de produção orgânica, é bom pro bolso, pro meio ambiente e pra saúde. Então é isso, bora comer bem, beber água e um abraço, até a próxima. Bom, gente, então, para finalizar minha participação no episódio de hoje, é levar um pouco essa reflexão, né, de qual cadeia produtiva a gente está movimentando quando se alimenta. Será que o alimento que eu compro, ele está vindo de uma agricultura familiar, de uma produção sem agrotóxico?
Será que ele está vindo de uma fazenda que gera emprego para várias pessoas? Será que ele está vindo de uma monocultura lotada de agrotóxico? Será que a carne que eu estou comendo está vindo da fronteira de desmatamento da Amazônia, do Cerrado? De que forma a minha alimentação está impactando o mundo que a gente vive? Quem está lucrando e quem está tomando prejuízos com a nossa ação de escolher um alimento no supermercado ou na lanchonete? Então, eu faço um pedido aos ouvintes que procurem saber mais sobre de onde que vem a sua comida e, se puderem, escolham alimentos que venham de propriedades, empresas ambientalmente e socialmente justas. Porque a gente precisa alterar essa pressão sobre os ecossistemas. E por mais que cada um não possa fazer muito, às vezes pequenas ações, como reduzir o consumo de carne, por exemplo, podem gerar grandes mudanças se somadas às ações de várias outras pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima. Leiam as letras pequenas das embalagens. E para finalizar, trazer só alguns dados aqui. Eu falei rapidamente que os transgênicos são resistentes a pesticidas e herbicidas, vulgo agrotóxicos. Então, só para não deixar de registrar, nosso atual governo é o recordista histórico de liberação de agrotóxicos. Olha que vitória para a gente, né? Só que não. No primeiro ano de governo, em 2019, foram publicados no DOL, que é o Diário Oficial da União, a aprovação de 503 registros, 53 a mais do que em 2018 no governo do Temer, que era o recordista, coitado. E desde o começo do mandato, o governo atual já liberou 819 novos produtos agrotóxicos. Para quem é do Twitter, aí, mais uma dica de perfil. Sigam o @Robotox. Esse perfil informa sempre que é liberado no DOL algum agrotóxico. Então é bem massa aí para a gente acompanhar diariamente o que está acontecendo. Mas aí fica aquela dúvida, será que todo agrotóxico faz mal? Então, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz a separação de toxicidade dos produtos, desde aqueles considerados de menor potencial toxicológico até aqueles considerados extremamente tóxicos, que podem causar aí problemas como úlceras, corrosão na pele, na córnea e até cegueira. Mas isso até o ano passado, que houve uma alteração no marco regulatório da Anvisa, que decidiu que agora só receberão classificação máxima os agrotóxicos que causarem morte horas depois do indivíduo tocar no produto ou ingerir. Então é isso. Essa bancada ruralista não deixa a gente em paz um minutinho, Abraço, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, primata. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedrão, mais uma vez, Pedro Tauti. Vocês escutaram o episódio 9? Para que serve um biólogo? Vocês viram que a gente serve para uma pancada de coisa, Deu para ver que nossa profissão vai muito além do que árvore é essa? Que bicho que é esse? Que cogumelo que é esse? E assim, a gente não sabe isso tudo, Às vezes as pessoas não têm muita noção da diversidade que existe no nosso planeta, e o Brasil, como um país mega diverso, é mais difícil ainda. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa nativa do português usa mais ou menos 10 a 15 mil palavras. Então, assim, você provavelmente usa no seu dia a dia entre 10 e 15 mil palavras para se comunicar. E o português, segundo o dicionário Hawais, tem aproximadamente 400 mil palavras. Então, assim, é muita coisa. E, atualmente, a gente tem mais de 1,5 milhões de espécies descritas. Imagina saber 1,5 milhões de espécies descritas, você não sabe nem esse tanto de palavra, meu amigo. Entendeu? Então, assim, você pode dar sorte de apontar para um sapo, por exemplo, e eu saber que bicho que é. Mas, provavelmente, você não vai ter muito sucesso, não. E para coroar esse episódio, para não deixar de comentar, eu vou contar um caso de um campo que uma vez eu fiz na divisa da Amazônia com o Cerrado, no Mato Grosso. E foi isso, eu conferia de noite umas armadilhas, andava 5 km por meio da mata, era uma matona assim, bem amazônica.
E aí eu ia andando nessa mata e a gente geralmente vai com um mateiro, né? Que é uma pessoa que te acompanha caso aconteça alguma coisa. E nessa noite o mateiro me deu bolo. E tinha só a mulher que estava trabalhando com mamíferos e o mateiro dela não deu bolo. Então eles estavam andando pro meio da mata lá e eu fui indo na trilha. E aí escutei um bicho que eu nunca tinha escutado, que eu tô acostumado a trabalhar com Mata Atlântica, com as montanhas aqui do Sudeste. Aí comecei a gravar o bicho, né, um sapinho cantando no alto da árvore, gravar. Desliguei a lanterna para ele cantar mais à vontade e comecei a gravar ele. Na hora que eu desliguei a lanterna, eu vi que eu tava num breu total e eu achava que eu era o corajosão da galera. Comecei a ficar com medo. E falei, nossa, ai meu Deus, imagina se acontece alguma coisa aqui comigo, sei lá, ninguém vai saber. Gravando bicho, nisso eu escuto um barulhinho. Na hora que eu viro a lanterna, eu escuto um galope, um bicho grande, galopou. Nossa, cara, eu quase faleci de susto e fiquei paralisado. Falei, meu Deus, não consigo sair daqui não. Liguei a lanterna e falei, vai esperar a minha amiga trabalhando com os mamíferos passar aqui com o mateiro e eu vou com ela. E, gente, não sei nem quanto tempo passou até ela chegar. Fiquei lá, morrendo de medo, igual um otário lá, no meio do breu. E depois que ela passou, eu falei, deixa eu te seguir aqui que estou um pouco assustado. E, assim, depois que passou, você vai pensando, provavelmente era uma anta, não ia fazer nada. Enfim, né, essas são as coisas que a gente passa às vezes. Não vão pro mato sozinho, foi total vacilo meu. Pode realmente acontecer alguma coisa. E agora, dar um salve pra galera que mandou mensagem para nós, né? No Instagram, o @Fabrício São Mateus mandou. Trabalho na indústria e sou biólogo. Acredito que a contribuição da nossa profissão neste setor também é muito relevante. Com certeza. Não é muita vivência da galera que faz o podcast, mas com certeza temos amigos e amigas trabalhando na indústria farmacêutica, na indústria de vacinas, que é a farmacêutica também, na indústria de alimento, de bebidas. Temos muitos campos para trabalhar. A Loura _ professora mandou, viva os biólogos, viva a vida. Viva, isso mesmo, obrigado. E o Thiago, @Thiago Pesutti, meu grande amigo, morei com o Thiago Pesutti de 2011 a 2013, a gente foi do mesmo laboratório na UFMG, mandou um episódio lindo, parabéns múltiplos, moçada. Parabéns seria, tá bom, Thiago? Mentira, acho que é parabéns mesmo. E no site o Alexandre Azevedo mandou, parabéns aos biólogos, reforçando, biologia mais do que uma profissão, um estilo de vida. Setembro reúne também os dias do Cerrado, da Amazônia, da árvore, da defesa da fauna, dos rios. Sejamos firmes para defender o ano inteiro a biodiversidade. Com certeza, né? A gente só tem a ganhar defendendo a biodiversidade aí. Felizmente, nós estamos numa situação calamitante e triste. Difícil até de fazer graça com isso. E o Aldivan mandou um e-mail para nós no Bocaina, mandou parabenizando toda a equipe. Obrigado aí pela audiência, galera. Sem vocês não somos nada, com certeza, né? Sim, ficar falando para as paredes. Já rolou? Já. Gostaria que acontecesse de novo? Não. Então, obrigado aí pela audiência que vocês têm e pelo carinho, pelas mensagens e tudo mais. Então é isso. Não se esqueça de entrar no nosso site, que é www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Lá a gente sempre cria uma página exclusiva para cada episódio, como provavelmente a maioria de vocês já sabe, com todas as referências, as sugestões de leitura, os vídeos complementares também. Visita essa nossa multiplataforma aí, que é muito legal. E claro, a gente sempre quer ouvir de você, né? Se vocês não falarem, esse quadro aqui fica prejudicado. Você está gostando? Você tem críticas, tem sugestões? Manda um e-mail para nós em papagaiodeprimata@biologiadaconservação.com.br. Sem tio, sem cedilha nem nada. Nessas coisas, acho que nessa altura de vida da internet não precisa mais falar não, né? Ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio, né? Você rola a página um pouquinho para baixo para ter um espaço e vai ter um espaço para os comentários. Como sempre, eu fazendo o sinal com a mãozinha aqui, mostrando que é para rolar para baixo e vocês não vendo e eu ficando com cara de idiota aqui. Ainda bem que é só a pipoca que viu. E depois, deixa sua nota na plataforma da sua preferência, se você puder, né? E, lembrando, o podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação, que é uma iniciativa focada em comunicação da ciência e capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Fui!
Oi, pessoal. Aqui é a Sara, nutricionista. Tô de volta para dar uma notícia fresquinha que me deixou muito feliz. Nessa última quarta-feira, no dia 7 de outubro, a Anvisa aprovou a nova norma sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados e realmente bateu o martelo no design de lupa para rotulagem frontal no Brasil, identificando o alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. Além dessa modificação nas normas de rotulagem, vão ser feitas outras alterações em relação às normas antigas. Então, por exemplo, a tabela nutricional vai passar a ter apenas letras pretas e fundo branco, com o objetivo de afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalham a legibilidade das informações, coisa que a gente vê muito por aí, né? Letrinhas que contrastam com os fundos das embalagens, dificultando a visualização do consumidor. Outras alterações também serão feitas nas informações disponibilizadas na tabela. Então, vai passar a ser obrigatória a identificação de açúcares totais e adicionais, informação que a gente não tem atualmente, e também a declaração do valor energético e de nutrientes vai passar a ser feito por 100 gramas ou 100 ml, para ajudar na comparação de produtos. Atualmente, essa declaração é feita por porção recomendada de consumo, o que dificulta a comparação de um produto e outro, com porções de tamanho diferentes. Em relação aos prazos, a norma entrará em vigor 24 meses após a publicação e os produtos que se encontrarem no mercado na data da entrada da norma em vigor terão ainda um prazo de adequação de 12 meses. E para alimentos fabricados por empresas de pequeno porte, como agricultores familiares e microempreendedores, o prazo será de 24 meses após a entrada em vigor, então totalizando 48 meses. Eu estou deixando disponível na multiplataforma no site Papagaio de Primata o link dessa reunião, dessa votação da Anvisa, para quem quiser assistir na íntegra, tá lá fresquinha. E é isso aí, né? A gente está muito feliz com essa conquista, que a rotulagem nutricional seja de fato utilizada como instrumento de saúde pública. Nós, consumidores, precisamos ter acesso a informações claras, corretas e confiáveis sobre o que a gente come, né? É isso aí, grata pelo espaço, beijão e até a próxima, primatas!